Já tomou sua água, já tomou seu café? Então vamos continuar aí na sua apostila, ainda na página 53. Nós já vimos que a criança, ela pode aprender a palavra de Deus ouvindo, lendo e estudando a palavra de Deus. E agora a gente vai ver que a criança também pode aprender a meditar, ou seja, através da meditação na palavra de Deus, ela vai aprender mais sobre aquilo que ela ouviu. A palavra meditação, eu sei que muitas vezes é levado para um lado místico, mas nós estamos falando de se pensar sobre aquilo que nós lemos ou sobre aquilo que nós ouvimos, né? A palavra de Deus diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O aquietar lá é ficar em silêncio mesmo, é fechar a boca, fica em silêncio para saber que eu sou Deus. Ou seja, enquanto você está no silêncio, Deus pode falar ao seu coração. Enquanto você medita, enquanto você pensa a respeito daquilo que você ouviu, daquilo que você leu, daquilo que você estudou, você pode aprender. Então, saber não é o suficiente. É preciso meditar. O ensino, gente, ele só vai descer da mente para o coração quando eu medito a respeito daquele ensino, quando eu penso a respeito daquele ensino. Vamos ver lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Versículo 9. Ser forte e corajoso. Então, a Bíblia diz para que eu e você, que nós estejamos em meditação, meditar na palavra de Deus dia e noite. Então, ao invés de você meditar sobre o próximo TikTok que vai fazer, ao invés de você meditar sobre a situação do país, medite sobre a palavra de Deus. Né? O Salmo 1 fala muito a respeito disso. Né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então Josué vai falar a mesma coisa, né? Medita, né? Tenha essa lei, não cessa, não para de falar a respeito dessa lei e pensa a respeito daquilo que você está falando, né? Medite nisso, para que isso possa trazer transformação. Outro ponto que você tem aí é a respeito de memorizar. Eu aprendo a palavra de Deus quando eu memorizo a palavra de Deus. Né? A maioria dos versículos que eu sei hoje, memorizados, foram versículos que eu aprendi na infância. Lembra que eu falei no início da aula que demorou para descer da mente para o coração, no meu caso? Mas foram versículos que eu aprendi na infância. E muitas vezes o Espírito Santo, muitas mesmo, de inúmeras vezes, o Espírito Santo, ele falou o meu coração através da lembrança de algum versículo que eu tinha aprendido na infância. Então, memorizar versículos que vão servir de ajuda para a criança. Memorizar versículos que vão ajudar a criança em momentos, em situações difíceis. Eu me recordo que certa vez um menino falou comigo, nós estávamos ensinando sobre o palavreado do cristão, né? Como que um crente deve falar. Né? Inclusive esses dias um adulto estava perguntando pra gente se determinada palavra era ou não palavrão. E nós estávamos ensinando para as crianças a respeito disso, e nós ensinamos o versículo que fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E eu fui explicar o que era a palavra torpe. E aí uma criança se aproximou de mim, falou comigo assim: Tchali, eu não vou falar o palavrão, mas a palavra... E aí ele soletrou o palavrão para mim. Para ele não falar o palavrão, ele soletrou. E aí eu tinha que manter a minha compostura, né? É palavrão? Aí eu falei, é um palavrão sim.
Ela falou, porque meu pai fala isso toda hora lá em casa. Ele fala toda hora. E eu já falei com ele que é palavrão e ele falou comigo que não é. É palavrão? Eu falei, é palavrão. Esse versículo que você ensinou aí, você pode anotar ele num papel pra mim? Aí eu falei, poxa vida. Anota pra mim o versículo. E aí eu anotei pra criança o versículo, ela já ia receber o versículo, os cartõezinhos de versículo que a gente dava no final da aula, né? Mas aí eu anotei o versículo e ela falou assim, não, escreve o endereço do versículo. Aí coloquei a referência do versículo e ela falou assim, eu vou mostrar isso pro meu pai. Eu falei com ela assim, seu pai é cristão? Ela falou, ele é diácono. E aí o que você fala com uma criança, né, numa hora dessas? Então ela queria mostrar para o pai que a palavra de Deus condenava aquilo que ele estava falando. E agora ela tinha como mostrar para o pai que estava errado o que o pai estava falando. Como? Mostrando na Bíblia, na palavra de Deus. Então ela tinha uma comprovação bíblica de que o pai estava pecando, estava falando algo que não agradava a Deus. Então, memorizar é muito importante. Vocês tiveram aula com a Marli no primeiro semestre sobre como ensinar versículos bíblicos com as crianças. Se você pensar aí em 40 e poucos finais de semana que nós temos no ano, olha quantos versículos você pode ensinar para uma criança se você ensinar um versículo por semana. Também não é para fazer uma metralhadora e falar assim, não, ao invés de ensinar um, eu vou ensinar 5 versículos. Não precisa. Se você ensinar um versículo por semana para a criança, que é o suficiente para um dia de ensino, aquela criança ela vai ser lembrada pelo Espírito Santo, isso eu falo por experiência própria, de quantos livramentos Deus já me deu, porque eu estava prestes a fazer alguma coisa errada e o Espírito Santo trazer à minha memória um versículo que a professora tinha ensinado na escola dominical. E outra coisa que nós podemos e devemos fazer é incentivar as crianças a terem um versículo junto com ela. Então, a Vanessa mostrou para vocês aqui uma ideia muito legal, que ela fez um chaveirinho, né, com os versículos, e os meninos podiam colocar isso na mochila, no estojo. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha professora incentivava, na minha época, quando eu era criança, não tinha computador, né, gente? A minha professora escrevia cartão por cartão de versículo. Então, se ela tinha 20 crianças em sala, ela fazia 20 cartõezinhos manuscritos, né, para entregar para cada uma das crianças. E ela começou a incentivar para que a gente tivesse também os nossos cartões escritos. Então, o que eu comecei a fazer? E levei isso durante muitos anos da minha vida. Aquelas fichas pautadas que a gente compra em papelaria, você pode ir na papelaria e pedir ficha pautada. Eu cortava a ficha em 4 e escrevia na parte da frente o versículo e na parte de trás a referência. E punha isso dentro do meu estojo. Então eu ia para a escola, eu tinha lá o versículo escrito. Então era uma ajuda para mim aquele versículo. Às vezes eu deixava dentro do bolso da roupa, ou então às vezes eu levava dentro da bolsa, quando eu saía de bolsinha, né? Eu sempre tinha um versículo comigo. E me ajudou em várias situações. Então, por exemplo, eu ia para a escola de ônibus, dentro do ônibus eu ia lendo o versículo. Aí eu lia o versículo e tentava lembrar a referência. Da outra vez, eu lia a referência e tentava lembrar qual era o versículo. Então, eu já cheguei a ter aí mais de 100 cartõezinhos só de versículo, para que eu pudesse memorizar isso, né? Para que eu tivesse sempre a palavra de Deus memorizada. Então, Salmo 40, versículo 8. Vou convidar também você a abrir aí no Salmo 40, no versículo 8, para que a gente faça a leitura. Diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Então eu memorizei a palavra de Deus aqui e comecei a obedecer a palavra de Deus para que ela então descesse para o meu coração. Então dê maneiras para que a criança, quando a gente brinca com a criança, gente, para ela memorizar o versículo em sala, aquilo ali não é uma brincadeira, o brincar por brincar. E que aquilo é um método de ensino
para que a criança saia dali lembrando daquilo que ela aprendeu, porque ela vai precisar daquele versículo no decorrer da sua vida. Então nós estamos instrumentando as crianças para que elas possam memorizar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Aplicar as escrituras em situações do dia a dia nessas áreas como conforto, encorajamento, segurança, louvor, pecado, gratidão, amor, testemunho, obediência ou oração. Então, são formas que eu tenho de pegar aquela palavra que foi ensinada para a criança, e aí a gente vai voltar lá no desafio que a Lídia ensinou para vocês. Vocês viram que dentro das aplicações para criança salva, a Lídia sempre estava inserindo um versículo. Então, na hora do desafio, a hora que a criança vai ser desafiada, a primeira coisa que ela vai pensar é no versículo que foi ensinado, porque o versículo faz ligação com o ensino que eu estou dando para a criança salva. Então, isso vai ajudar a criança em várias áreas da vida. Então, quando eu sento para fazer uma programação do que eu vou ensinar, eu tenho que saber qual é a necessidade da criança. Às vezes a criança já venceu na área da segurança da salvação, ela já tem segurança da salvação. Então eu não preciso ensiná-la mais a respeito disso, mas existe outra área da vida dela que eu preciso dar para ela o subsídio para que ela tenha um alicerce firme e profundo na palavra. Então eu preciso ensinar um versículo que vai ajudá-la em outra situação que ela precise. Então, lá em João 13, versículo 17, fala o seguinte: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, você só é feliz se você, além de conhecer, de ter o conhecimento a respeito da Bíblia, se você a pratica. Então, se você pratica a Bíblia, se você pratica o que a palavra de Deus diz, você é um bem-aventurado, você é feliz. Mas se você só conhece aqui, isso não traz nenhuma bem-aventurança sobre a sua vida, né? Você é bem-aventurado se você praticar, se você aplicar a palavra de Deus na sua própria vida. Então a criança, ela só vai ser feliz se ela aprender a praticar a palavra de Deus na sua própria vida. O item 7 aí fala sobre compartilhar. Então, se ela aprende versículos sobre salvação, ela vai ter facilidade em compartilhar a sua fé com outras pessoas. Então, quando eu ensino para a criança versículos que falam sobre a salvação, para uma criança salva, eu estou dando para aquela criança a informação que ela precisa para passar adiante, né? Para falar com a pessoa perguntar para ela assim, por que eu preciso de Cristo? Porque a Bíblia fala lá em Romanos 3:23 que todos pecaram, inclusive você pecou também. Então são formas de ajudar a criança até mesmo a compartilhar a sua fé, ok? E vamos passar aí para a página 54 da sua apostila, e nós vamos ver o seguinte: na prática, como que nós podemos ensinar as crianças? Então, aí vocês vão ter algumas ideias práticas para ensinar a criança como fazer o seu devocional. Mas eu queria falar para você, antes de mais nada, que na prática a gente ensina a criança quando nós somos o exemplo. Então, a criança, ela olha para o seu exemplo, ela vai aprender à medida em que você também é praticante da palavra e não somente ouvinte. À medida em que você fala com a criança que ela precisa da palavra de Deus, que ela precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus, e ela percebe que você também faz isso, ela então vai começar a querer fazer também. Então, isso é um hábito. Se você tem filhos, se você tem sobrinhos, se você tem crianças que moram na mesma casa que você, mostre para elas o hábito de leitura da palavra de Deus, né? Que elas possam ver no seu exemplo, e não somente da leitura, mas da prática, da meditação na palavra, da aplicação da palavra na sua própria vida.
Então, na prática, a primeira coisa que nós precisamos ser é exemplo para as crianças. E pensando a respeito do exemplo, nós vamos parar um pouquinho aí na apostila e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Por que nós vamos parar na apostila e dar uma olhadinha em Deuteronômio? Lembra que eu falei com vocês a respeito de sermos o exemplo? Então a gente vai dar uma olhadinha no que a lei falava a respeito da palavra de Deus, da lei do Senhor, como ela deveria ser tratada e o que deveria ser feito com ela. Então nós vamos lá em Deuteronômio capítulo 17 e nós vamos mostrar aí, nós vamos ler o que a Bíblia fala a respeito da eleição e dos deveres de um rei. Então a gente sabe, conhece a história de Israel, você sabe que o povo de Israel viveu um período, né, dos profetas, os juízes, né, homens de Deus que vão tomar decisões através daquilo que Deus os orientava, né, e chega um tempo em que as pessoas olham em volta e falam assim, não, mas espera aí, as outras nações têm rei, será que a gente não pode ter um rei pra gente também? Não. O que elas estavam rejeitando? O próprio Deus falou com o profeta Samuel, falou, Samuel, eles estão rejeitando você, eles estão me rejeitando, porque quem governava a nação de Israel até então? Deus. E agora a nação de Israel olha em volta e fala assim, não, a gente prefere um rei humano, né? Por que a gente não pode estabelecer um rei sobre nós? E aí, até a respeito disso, o Senhor Deus já estava orientando anos antes, quando o Deuteronômio foi escrito, e falando sobre a eleição e dos deveres de um rei. O que um rei precisava fazer para ter um reinado eficaz. Então, olha aí, a partir do versículo 14, diz assim, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles, porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. Então, a primeira coisa, a gente sabe que naquela época a lei ela estava escrita num pergaminho, mas ela não era disponível para todo mundo, igual a gente tem a Bíblia hoje. Mas Deus fala o seguinte, a hora que vocês estabelecerem um rei para vocês, esse rei vai ter que ter uma cópia para ele vai fazer uma cópia para ele, manuscrita, né? Não tinha nem jeito de ser de outra forma, mas é ele mesmo que vai escrever, né, uma cópia da lei para ele. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Ou seja, Deus está falando aqui, olha, você tem uma cópia da lei, então você vai ter ele com você, e você vai ler ele todos os dias da sua vida. Mas Deus, ele revela por que isso precisa ser feito, por que precisava ser feito. Para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Então o rei, ele tinha que ter a lei, ele tinha que ter uma cópia para ele tinha que ter ela consigo, ele tinha que meditar, ler ela todos os dias da sua vida, para que isso aqui acontecesse, para que ele pudesse guardar essas palavras, memorizar as palavras da lei e os estatutos para cumprir, ou seja, para praticar. Então o rei, ele não tinha que ter só o conhecimento da lei, não, ele tinha que ter uma cópia com ele tinha que ler essa cópia e ele tinha que meditar, guardando essa palavra, memorizando,
para cumprir, ou seja, para aplicar. Mas não era para aplicar na vida dos outros, não. O versículo seguinte vai mostrar o que ele tinha que fazer. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então era para benefício próprio, para que o rei se beneficiasse eternamente em obedecer à lei e os estatutos do Senhor. Então não era para que o rei simplesmente governasse sobre os outros, mas é porque era para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se achasse mais do que os outros, porque ele era rei, tinha sido escolhido rei, para que o coração dele não se enchesse de vaidade. Então a lei, ela nos coloca no nosso devido lugar, mas para ela nos colocar no nosso devido lugar, nós precisamos da lei, ter uma cópia, e eu tenho certeza que você deve ter até mais de uma na sua casa, no seu celular deve ter uma cópia dessa lei, né? E você precisa ler para aprender a guardar e a cumprir aquilo que está sendo falado. Então você pode ter a Bíblia top das galáxias, a Bíblia da APEC, né? A Bíblia, aquela Bíblia de recursos para o Ministério Infantil. Não adianta nada se você não tem ela guardada no coração, se você não cumpre o que ela diz. Então, primeiro você precisa ser o exemplo. Então, aqui está falando sobre vida devocional. De ler, cumprir, obedecer e meditar sobre a palavra de Deus é uma vida diária de leitura e memorização da palavra de Deus. Agora sim, a gente pode voltar para a nossa apostila e nós vamos ver ideias práticas aí para você de ensinar a criança como fazer o devocional. Então, primeira coisa, você precisa ensinar a criança que ela precisa separar um tempo especial para Deus. Então, nós não devemos fazer devocional enquanto a gente está no ônibus, enquanto a gente está indo para a escola, dentro do escolar, não. Tem que ter um tempo separado só para Deus, um tempo especial entre a criança e Deus. Então, como que eu posso falar isso para a criança? Por exemplo, você pode ensinar sobre Daniel, né? Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, né? Então você pode ensinar sobre a vida de Daniel, que era um homem de oração. Você pode ensinar sobre a vida de missionários, né, para trazer a história, ensinando sobre Daniel e sobre outros homens. O próprio Senhor Jesus é o nosso exemplo de oração, né? Ele se levantava de madrugada para orar, para sair em oração, né? Ele buscava ao Pai o tempo todo, né? Nenhuma das suas decisões eram tomadas sem a oração. Então, a criança tem que estabelecer esse tempo especial para Deus. Eu me recordo muito de um missionário que hoje ele trabalha na Alemanha. A última notícia que eu tive dele, não sei se ele ainda está lá, mas ele trabalhava na Alemanha com adolescentes. E enquanto ele estava aqui no Brasil, ele era um missionário que todas as meninas crentes queriam casar com ele, porque, né, um missionário muito abençoado, muito cheio da unção. E de repente ele começou a namorar e um dia eu perguntei pra ele, falei, ô Ricardo, sinceramente, você parece que você tá tão cansado. Todo lugar que ele chegava, às vezes ele ia conversar com a gente assim, e ele cochilava. Mas você tá tão cansado, você tá trabalhando muito. Ele já trabalhava com crianças aqui no Brasil. E ele falou comigo assim, bom, é o seguinte, porque eu comecei a namorar. E aí eu brinquei com ele, falei, gastando mais tempo com a namorada, né? Ele falou, sim, mas gastando tempo em oração. Antes, quando eu tinha que prestar contas a Deus da minha vida particular, eu levantava por volta das 5 da manhã e permanecia em oração de 5 a 7 da manhã. Mas hoje eu tenho a responsabilidade com a minha namorada, e ele se casou com ela. Eu tenho responsabilidade pela minha namorada. Então eu tenho levantado às 3 da manhã, porque eu tenho orado pela vida dela de 3 a 5 da manhã. E continuo orando pela minha vida de 5 a 7.
E eu falei, gente, tem um namorado como o Ricardo, que se levanta de madrugada para orar pela sua vida. Mas o que o Ricardo estava mostrando pra gente com aquela atitude? É que ele sabia que ele não podia abrir mão do devocional dele, do período que era dele com Deus, por causa de um namoro. Então, ele não só incluiu ela no tempo devocional dele, não. Ele deixou um tempo separado para ela, porque o tempo dele com Deus era prioridade. E ele separou um tempo para orar pela vida da namorada. Então, é preciso ensinar a criança a separar um tempo mesmo proveitoso de hora devocional. Vamos ver aí a definição que o seu apostila dá a respeito de hora devocional. Diz assim: é uma hora especial separada a cada dia para estar com Deus. Então, devocional não é feito uma vez na semana, devocional não é culto doméstico, devocional não é encontro semanal, devocional é um encontro diário com Deus. O importante é que a criança estabeleça uma rotina. Uma das formas que eu fiz para ajudar as crianças a estabelecerem rotina, inclusive as crianças da minha casa, as minhas filhas, nós fizemos um calendário de 30 dias, tá? Para estabelecer uma rotina, gente, a psicologia e a pedagogia, elas falam o seguinte: se uma pessoa repetir a mesma ação por 23 dias consecutivos, no 24º dia, aquilo ali já se tornou parte da sua rotina diária. Ela já não consegue mais passar o dia sem fazer aquilo ali que ela fez nos últimos 23 dias. Então, por exemplo, se ela se propõe a fazer caminhada, todos os dias 30 minutos de caminhada, se ela fez por 23 dias consecutivos, no 24º dia o corpo dela vai sentir necessidade da caminhada. E aí já passou a ser uma rotina diária. Com o devocional, a mesma coisa. Então, a criança pode ir marcando num calendário de 30 dias, ela pode marcar. Fiz devocional no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto. No quinto eu esqueci de fazer. Então, eu vou contar o próximo dia como sendo o sexto? Não, eu vou recomeçar a minha contagem. E aí eu começo de novo. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Parei no 19º dia. E no 19º dia eu não fiz. Ela vai recomeçar a contagem. Então, só estabelece rotina se ela fizer por 23 dias consecutivos. Isso serve para você também. Se você não tem rotina de devocional, estabeleça. Tem aí os planners agora. Todo mundo tem um planner que faz o planejamento semanal. Será que no seu planner tem um horário definido para você fazer devocional diariamente? Será que no seu planner está lá assim, durante a primeira hora do dia eu vou orar e ler a Bíblia e estudar? Isso tem que fazer parte do seu planejamento diário, não é planejamento semanal, é diário, ok? Então, ensine para as crianças esse período. Então, é uma hora em que Deus fala conosco através da sua palavra e nós falamos com Deus através da oração. Então, ensinar para a criança que o diálogo com Deus, ele acontece, são duas formas diferentes. Para eu falar com Deus, eu preciso orar, e para Deus falar comigo, eu preciso ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aí já vai cair por terra muito daquela questão que às vezes a pessoa fica assim: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, manda o teu anjo falar comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E o anjo vem e te entrega a Bíblia e fala assim: abre e lê a Bíblia, porque tudo que ele tinha para falar ele deixou aí. Então, o momento devocional precisa de oração, mas também precisa de leitura da palavra. Eu falo quando eu oro e eu ouço a Deus quando eu leio a palavra dele. Então, a primeira coisa que eu preciso ter aí é esse tempo regular e definido. Você precisa orientar a criança. A criança estuda de manhã, então ela tem que sair de casa por volta de 6h30, ou está tendo aula online e a aula começa às 7 horas da manhã. Muito provavelmente ela não dá conta de fazer esse devocional antes do período da aula. Então, a minha sugestão para as crianças sempre foi: você estuda de manhã, faça o seu devocional à tarde. Se você estuda à tarde, faça o seu devocional de manhã. O importante é que você não abra mão do seu período de devocional. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, esses cartõezinhos aqui, nós fizemos, se não me engano, a Vanessa até mostrou também
nós fizemos esses cartões aqui. Esse é o de menina e esse é o de menino. Colei num papel durinho, imprimi mesmo em casa, colei num papel durinho, levei para as crianças terminarem. Então elas iam colorir e elas iam cortar essa bolinha aqui para encaixar na porta. Então, quando a criança coloca isso aqui na porta, é aquele não perturbe, né, que a gente vê em porta. Mas tá assim, ó, estou muito ocupada agora, estou orando. Então, quando os pais são cristãos, e mesmo quando eles não são cristãos, a criança coloca aquilo ali na porta, é até um incentivo. Tiveram algumas crianças que falaram comigo que os seus pais começaram a ler a Bíblia depois que elas começaram a fazer o devocional em casa. Então, à medida que elas punham na porta lá pedindo para não serem perturbadas naquele momento, porque elas estavam orando e falando com Deus, isso constrangeu os pais a fazerem o mesmo. Então, esse é um cartãozinho muito fácil de achar na internet. É só você colocar lá lembrete de porta ou não perturbe, que você vai achar modelinhos que você pode fazer. Aqui eu fiz de menino e de menina e entreguei para os meninos e para as meninas, tá? O que nós estávamos estudando na época que eu ensinei sobre oração? Lição bíblica, nós estávamos estudando a vida de Daniel, então foi durante o estudo da vida de Daniel que eu passei isso aqui para eles. Já ensinei também, quando a gente estava estudando a vida de Cristo, também já ensinei sobre devocional numa outra classe, quando o estudo era sobre a vida de Cristo, e já ensinei quando nós estávamos estudando sobre o apóstolo Paulo. Então, homens de oração, você pode entrar com esse estudo sobre a importância de se ter uma vida devocional, de ter um horário definido. Encontrar um lugar tranquilo, livre de distrações. Deve ser um lugar onde você possa se concentrar em Deus e em sua palavra. Então, uma coisa que começou a me atrapalhar muito no meu período devocional foi ficar com o celular perto de mim. Alguns alunos já me mandaram mensagem de manhã cedinho e vocês já devem ter notado que eu só respondo mensagem. É muito raro eu responder antes das 9 da manhã. Por quê? Porque de manhã, quando eu acordo, eu tenho o meu período devocional. Às vezes antes das minhas filhas levantarem, ou enquanto elas estão já começando os seus estudos, eu tenho meu período de oração de devocional. Então naquele momento ali, eu não fico com o celular por perto. E mesmo se eu ficar, eu já criei o hábito de não atender telefone neste momento, de não olhar mensagem do WhatsApp, nem notificação de aplicativo. É um momento em que o meu celular está fora, nem para consultar a Bíblia. Então eu tenho as Bíblias impressas, eu uso as Bíblias impressas, para que não haja distração. Então a criança tem que ficar num ambiente sem distração. Não dá para ela fazer devocional com televisão ligada. Não dá para ela fazer devocional com os coleguinhas chamando o WhatsApp para jogar Among Us. Não dá para criança fazer devocional com o computador ligado, com outras pessoas gritando em volta, né, com aquele barulho de outras pessoas. Então ela pode achar, gente, pode ser debaixo de uma mangueira, né? A gente tem uma rede no quintal e a maioria das vezes que eu vou fazer devocional eu fico na rede, lá no fundo do meu quintal, né? Porque é um ambiente que está ali tranquilo e eu posso ficar tranquila ali. Se o ambiente é o quarto da criança, ótimo, mas aí a gente tem que tomar cuidado para que a criança não seja incentivada a fazer o devocional na cama. Por quê? Você deita na cama para ler, e aí o sono começa a chegar, a criança começa a amolecer. Voltamos aqui à nossa aula, nos perdoem pelo barulho do avião que passou, a gente interrompeu um minutinho para deixar o avião passar, mas estamos de volta. Então, a criança fazer o devocional na cama é problemático, porque às vezes a criança vai pegar no sono e ela não vai conseguir concluir um devocional e ela vai começar a ficar chateada, né, frustrada, porque não está conseguindo fazer, mas às vezes é por causa do lugar em que ela está. Então, se ela vai fazer no quarto, se ela tem uma escrivaninha no quarto, incentive que a criança faça sentada ali, né, na cadeira, faça na escrivaninha. Não tem, incentive a criança a sentar no chão do quarto, às vezes com uma almofada, senta ali no chão e vai fazer seu período de devocional. Tem hoje aqueles tapetes de oração que são bem legais, né? Você pode fazer almofadinhas para a criança, para que a criança leve para casa.
a almofadinha, né, o tapetinho de oração. Então a criança vai criar o hábito de fazer o devocional sempre naquele lugar. Muitos cristãos viram esse filme e eu acho muito legal a questão da dinâmica em que o filme acontece, que é quarto de guerra. Né? Ela cria um ambiente onde ela vai se debruçar em oração pela sua família, onde tem os pedidos de oração, ela cria o closet dela lá, ela limpa tudo, né? E cria o canto dela de oração, né? De intercessão. Então a criança ter esse lugar fixo, é aqui que eu faço meu devocional diariamente. Então eu posso ter meu tapetinho de oração, minha Bíblia, caderno, caneta, né? E aqui é que eu vou parar para estudar. E você também, crie um ambiente onde você possa fazer o seu devocional. Então, um ambiente tranquilo, livre de distrações, deve ser um lugar onde você possa se concentrar em Deus e em sua palavra. Tenha um caderno e um lápis à mão para escrever algo especial que Deus lhe mostre na Bíblia. Como que a criança vai fazer isso? Quando a gente estava ensinando para a criança sobre o devocional, que nós demos esses cartões para elas fazerem em sala, eu mandei junto para os pais uma carta, e aí todas as vezes que eu vou ensinar, eu mando o mesmo modelo de carta. Então eu vou ler para vocês aqui, fala assim, eu vou deixar também aí para vocês na lateral, fala assim: queridos pais, como dissemos na aula passada, hoje vimos com as crianças a importância de separar um pequeno período do dia para orar e ler a Bíblia. A oração do Pai Nosso serve como exemplo de coisas que não podem faltar em nossa oração. Então, todo o ensino que eu faço sobre oração, eu termino esse ensino ensinando o que é o Pai Nosso. Né? O Pai Nosso, gente, é o nosso modelo de oração, porque no Pai Nosso tem adoração, confissão, súplica e agradecimento. E isso não pode faltar nas nossas orações. Então, eu coloco assim para os pais: estamos enviando um material para que a criança produza o seu caderno de devocional. Na realidade, o que acontece? Eu peço para que as crianças levem para a sala, para a gente produzir em sala esse caderno e ela levar pronto para casa. Por que eu não levo pronto para a criança? Porque a criança, quando ela faz, ela tem um amor diferente. Não é um caderno de devocional que a tia me deu, é um caderno que eu produzi, que eu fiz. Então, para as crianças que faltaram na aula, ou para as crianças que não conseguiram, não levaram o caderninho que eu pedi, ou para as crianças que às vezes não conseguiram terminar em sala, a gente manda e entrega essa carta, tá? Mas a maioria das vezes as crianças saem de lá com o caderninho já pronto. Inclusive, quando eu tenho condições, eu vou nesses atacadistas e compro pacote de caderninho, porque se alguma criança não levar, ou se eu ver que as crianças não vão ter condições de comprar, eu mesma dou o caderninho e eles produzem em sala. Então, olha, a criança, eu coloquei aqui, ó, a capa, eu vou mostrar aqui do lado que fica melhor, né? Então tem a capa ou primeira página do caderno. Então eu coloquei um dos versículos que a gente aprendeu a respeito, que é o Salmo 86:6, que é esse que você está vendo aí. Isso vai ser a capa do caderninho da criança. Os lembretes para colar na primeira página. Então, são lembretes que eu já tinha ensinado em sala de como fazer uma devocional. Ore e peça a Deus para ajudar você a entender e obedecer a sua palavra. Leia o texto de hoje, grife ou colora-o em sua Bíblia. Copie no seu caderno. Então ele está lendo, ele está marcando lá na Bíblia. Eu sempre brinco, eu dou investigadores da Bíblia para as crianças, que é bem legal, depois de vocês procurarem saber a respeito lá na PEC. E é um incentivo mesmo para as crianças terem o devocional. E com os investigadores, eu sempre falo com os investigadores assim, que são as crianças, né? Eu falo assim, olha, um bom investigador sempre marca suas pistas. Então, marca a sua pista aí na palavra de Deus, o versículo que eu estiver ensinando no dia, né? Pense no versículo e responda no caderno. Tá vendo que eu não peço para a criança ler uma quantidade enorme de versículos? Às vezes eu vou dar um versículo para ela ler só. E aí tem assim, ó, o que o versículo diz? O que ele significa? O que Deus está falando para mim nesse versículo? Existe alguma promessa para eu acreditar?
Então, o versículo está falando de alguma promessa, por exemplo, crê no Senhor Jesus e será salvo, né? A promessa da salvação. Existe algum mandamento para obedecer? Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Existe alguma advertência a ser recebida? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Existe algo que você possa aprender sobre Deus? Por exemplo, Deus é amor, né? Então estou aprendendo um atributo de Deus. O passo 4, ore e diga a Deus o que você tem aprendido neste versículo. Use também seu calendário de oração. Então adore, confesse, peça e agradeça. Memorize o versículo e obedeça a palavra de Deus. E aí, além desses lembretes que ficam na primeira página do caderninho, eu coloco outros lembretes importantes na página de trás. Então eu coloco assim, lembretes importantes. Leia várias vezes o versículo, pense no que ele está dizendo, repita várias vezes o versículo em voz alta, escreva o versículo em um cartão para levar com você aonde for, divida o versículo em partes, repasse o versículo várias vezes durante o dia, faça o que o versículo diz, use o versículo quando for falar com algum amigo. Então isso fica colado no caderninho da criança. Então ela tem um caderninho que vai orientar como que ela vai fazer o devocional, ok? Então é esse caderno que nós estamos falando aqui, né? Com lápis para escrever algo especial que Deus lhe mostre na Bíblia. Tenha uma atitude correta de coração. Fique tranquilo, quieto e espere que Deus lhe ensine algo novo. Então, devocional não é um momento que você faz correndo, que você faz por fazer, né? Há uma história que diz assim, puxa vida, hoje 2 pessoas conversando, hoje eu consegui fazer o meu devocional e eu li 3 capítulos. E a pessoa fala assim, é mesmo? Sobre o que você aprendeu? Ela, eu li 3 capítulos hoje, consegui fazer um bom devocional. E a pessoa repete a pergunta, mas o que você aprendeu? Ah, entendi errado, eu achei que você estava me perguntando quanto eu li. Mas eu li, foram 3 capítulos do Evangelho de João. E aí aquela outra pessoa entendeu que a pessoa não aprendeu nada no seu devocional, porque ela estava levando o devocional como uma obrigação. Eu preciso ler 3 capítulos por dia, porque assim eu faço a leitura da Bíblia em um ano. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Não importa quantas vezes você leu a Bíblia, importa quantas vezes a Bíblia leu você. Então não importa quantas vezes que você tenha lido a palavra de Deus. Ah, eu li a Bíblia 5 vezes de joelhos. Amém. Mas quantas vezes você deixou a Bíblia ler você? É isso que a criança precisa entender. Não é a quantidade que ela lê, mas é a qualidade do devocional que ela está fazendo. Então, pequenas porções para que ela tenha a oportunidade de meditar, de praticar. E viu aqui eu falando sobre escrever o versículo? Como que é importante escrever o versículo? Porque a criança, você deu para ela o versículo de domingo, que você ensinou. Mas o período devocional, você pode passar para a criança mais 6 versículos. Então, se você ensinou para ela um versículo no domingo, ela levou para casa um versículo no domingo. E junto você pode dar para ela aqui, esses são os versículos do seu devocional essa semana. Eles vão estar ligados com o mesmo assunto que você ensinou no domingo, mas versículos diferentes. Então você tem lá um versículo para a criança ler na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta, um na sexta e um no sábado. No domingo seguinte você vai dar um novo versículo para ser ensinado em sala e mais 6 versículos para a criança estudar em casa, um para cada dia da semana. E assim, ao invés de você estar ensinando um versículo por semana, a criança vai ter a oportunidade de aprender um versículo por dia da palavra de Deus. Então, aí tem, diz assim, guie a criança na leitura da Bíblia, dê uma passagem específica, é justamente isso que eu estou falando, né? Você direcionar a criança, olha, você vai ler esse texto, esse na segunda, esse na terça, esse na quarta, esse na quinta, esse na sexta e esse no sábado. E sugira que ela leia poucos versículos por dia, não necessariamente um capítulo completo. Se a criança é pequenininha, quem vai ler é o papai e a mamãe.
Então você vai mandar para a criança de jeito diferente. Você vai falar assim, mandar um bilhetinho e falar: papai e mamãe leiam a Bíblia para mim. E aí você pode colocar para o papai e para a mamãe quais são os versículos que aquele pai e aquela mãe vão ler por dia para aquela criança. Né? Qual é o versículo que o papai e a mamãe vão ler. A criança já está aprendendo a ler sozinha, então ela vai ganhar o caderninho de devocional para ela fazer o devocional sozinha, para ela ter um período sozinha, ok? Providencie o devocional das maravilhas como guia. Eu vou deixar para vocês aqui a ilustração. O devocional das maravilhas, gente, ele orienta cada livrinho de devocional. Ele atende 3 meses de devocional diário para uma criança. Então isso é muito tempo que a criança pode ler e aprender sobre a palavra de Deus. Então a criança completou toda a série do devocional das maravilhas, ela terminou, você não vai simplesmente deixar para lá não, você vai continuar incentivando para que a criança continue fazendo o seu devocional. O devocional das maravilhas segue por temas, né? Então você pode tentar aplicar ali no tema que você está trabalhando em sala, qual é o livrinho de devocional que você vai trabalhar com a criança. Você não precisa ir seguir na sequência, ele vai do 1, se não me engano, até o 12, você não precisa seguir essa sequência. Você pode ir adequando de acordo com a mensagem que você está ministrando. O importante é que seja um livrinho de cada vez. Então, a cada 3 meses você faz a mudança. A criança tá, por exemplo, a criança está saindo do Ministério Infantil e agora ela vai subir para os juniores. Dê de presente para ela, faça uma festa para a criança que está saindo de juniores para adolescentes ou de criança para juniores. Esse devocional que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é um devocional muito bacana também, que você pode, ele é da Rádio Transmundial, chama Surpresas para Hoje, e ele dá para um ano inteirinho de devocional. E o que você pode fazer? A criança está saindo do Ministério Infantil, das crianças, chegou ali nos 8 anos, fez 9 anos, está indo para os juniores, dá para ela de presente. Olha, você está indo para os juniores, mas você pensou que eu ia deixar você sem devocional? De jeito nenhum. Olha aqui, ó, tô te dando de presente um devocional para o ano inteirinho, para que a criança possa buscar fazer o próprio devocional, mesmo não estando mais com você no Ministério Infantil. Né? Mesmo se o Ministério Infantil atende também os juniores, nessa mudança de um para o outro você pode dar esse devocional. E o que eu acho também muito legal nele é que essa capa aqui, ó, esse devocional é para leitores a partir de 7 anos. A minha sugestão é que ele seja dado a partir dos 8 anos de idade. E o que eu acho mais legal aqui, além de todas as mensagens, né, obviamente, é que você pode mudar a capa se você quiser. Então você pode mudar a capa e colocar uma capa da igreja. Uma capa, uma foto do Ministério Infantil, uma foto da igreja, e aí aqui no verso, ó, você pode colocar o endereço da igreja, né? Isso fica como uma lembrança para a criança, né? Daquele devocional diário. Mas não é simplesmente dar, não, gente. É dar depois que você ensinou a respeito do assunto, ok? Ou então você pode falar comigo assim: mas eu vou começar a trabalhar com adolescente, como é que eu falo com adolescente para ler a Bíblia? Eles são tão envolvidos com tantas coisas, né? Nós fizemos um acampamento quando nós estávamos com os adolescentes, justamente porque nós percebemos a dificuldade que eles tinham no devocional. Então nós quisemos trabalhar com eles a importância de se fazer um devocional, de criar raízes profundas na palavra de Deus. Então o que nós fizemos? Nós pedimos os nossos líderes para que lessem um livro que eu vou deixar aqui do lado, que chama Cave Mais Fundo, que fala justamente sobre ter mais profundidade, criar raízes profundas na palavra de Deus. E esse foi o tema do nosso acampamento. O acampamento se chamava Radicalize, né? Então, a gente falou com os adolescentes o seguinte: você é um cristão raiz ou um cristão Nutella? Que era o que estava em alta para os meninos a falar, raiz ou Nutella? Então, nós perguntamos para eles, você é raiz ou Nutella?
E o tema do acampamento era Colossenses 2, versículos 6 e 7, que fala assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a você, crescendo em ação de graças. E você acha que adolescente não vai gostar de receber um caderninho para fazer devocional? Vocês estão super enganados. Nós mandamos fazer esses bloquinhos aqui, que saíram por R$3, se não me engano, os bloquinhos, tá? Com páginas brancas, então o bloquinho é todo com página branca. E aí cada adolescente que chegou no acampamento, ele recebia um bloco com uma caneta azul, com um marca-texto colorido e com várias tirinhas de post-it para eles marcarem na Bíblia. Então era um pacotinho, um presentinho adolescente de 13 a 17 anos, com post-it, marca-texto, caneta e esse bloco aqui. E na primeira página do bloco, nós colamos como fazer o devocional, numa linguagem própria para os adolescentes. Então nós colocamos aqui em cima o versículo que eu falei de Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós falamos assim, precisamos nos aquietar todos os dias, submeter nossos pensamentos a Deus, ficar quieto na presença dele. Defina um horário separado a cada dia para estar com Deus. É uma hora que Deus fala conosco através da palavra e nós falamos com ele através da oração. Encontre um local tranquilo, livre de distrações. Tenha caderno e lápis à mão para escrever algo especial que Deus lhe mostre na Bíblia naquele momento. Coisas que vocês têm aí na apostila. A gente só adequou a linguagem para os adolescentes. Tenha uma atitude de coração correta, fique tranquilo e quieto, espere que Deus lhe ensine algo. Leia poucos versículos por dia, mas que tenham um contexto completo. Lembre-se de que o texto fora de contexto gera pretexto para uma heresia. Ore e peça a Deus para ajudá-lo a entender e a obedecer a sua palavra. Pecados inconfessos precisam ser confessados. O pecado interrompe nossa comunhão com Deus. 1 João 1,9. Leia o texto escolhido e pense nos versículos. As mesmas coisas que nós colocamos no livro das crianças. O que dizem? O que significam? O que Deus está me dizendo? Existe alguma promessa? E aí tudo que vocês viram que eu li no outro. E que tem aí na apostila de vocês na página 54. E aí no final nós colocamos justamente o obedeça a palavra, Tiago 1:22. E aí, para finalizar, nós colocamos: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 48. E aí eu ainda coloquei o lembrete para os adolescentes assim: você pode anotar o versículo principal do dia em um cartão 3x5 e levá-lo com você. Leia-o várias vezes por dia, memorize-o, use-o para falar com seus amigos ou quando for testemunhar. Faça do devocional uma rotina. Para conseguir estabelecer uma rotina, precisamos repetir o processo por 23 dias consecutivos. Se você fizer isso, terá estabelecido uma rotina diária. Gente, durante mais de um ano, os meninos ainda falavam com a gente desse acampamento, de como que o Espírito Santo falou o coração deles e de como que eles saíram de lá criando o hábito da leitura da palavra de Deus, da rotina de se fazer um devocional diário. E eu tenho algumas fotos que os meninos me enviaram, assim, um ano depois do acampamento, e eles falando assim: olha aqui, terminei o meu bloco, né? E eles tirando foto e mostrando todos os devocionais que eles tinham feito no decorrer daquele ano. Muitos desses adolescentes hoje já são líderes de células. Tem alguns adolescentes que já estavam assim, saindo da adolescência, foram para a mocidade, né, para a juventude, e hoje são seminaristas. E eles sempre falam comigo e com o Pedro a respeito desse acampamento e de como que desenvolver uma vida devocional trouxe transformação para a vida deles, né? Então, em todo o tempo, nós precisamos ensinar crianças, juniores e adolescentes a meditar na palavra de Deus.
Então, na página 53 e 54, tem essas dicas que eu coloquei tanto no caderno de juniores quanto no caderno de crianças e de adolescentes, as dicas de como que ele vai levar aquele devocional. No caso das crianças e dos juniores, é importante essa cartinha para os pais, para que os pais fiquem cientes do que o filho vai fazer, né? E isso vai ajudar as crianças. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que ajuda, que eu falo aqui na cartinha para os pais, perdão, eu falo no caderno das crianças, é que na hora de orar, a criança poderia usar o calendário de oração. O que era o calendário de oração? Nós fizemos também em sala de aula, então aqui ó, tem aí calendário de oração, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Então a criança na hora de orar, ela ia olhar aqui ó, sobre o que ela ia orar. Então tava o número 1 e ela vai rodando e passando, e assim ela vai fazendo a sua oração. Então eles coloriram, cada criança coloriu o seu, e ó, eles iam orando com base nos números que tem aqui. Então, eu vou ler para vocês aqui. Ó, primeira coisa que deve ter numa oração: louvor e agradecimento por tudo que Deus faz e é. Segunda coisa, confissão de pecado. Preciso contar para Deus meus pecados e pedir perdão por eles. Terceira coisa que tem que ter na minha oração: orar pelas pessoas que mais amo, família, amigos e etc. Quarta coisa que precisa ter na minha oração: orar por aqueles que me ensinam sobre Jesus, professores da igreja e pela minha classe, os pastores, a liderança da igreja. Número 5, orar por aqueles que têm autoridade sobre mim, papai, mamãe, pastor, professor da escola e pessoas que governam o país. Número 6, orar pelas pessoas que conheço e estão doentes. Número 7, orar por mim. Número 8, terminar a minha oração dizendo que Deus é quem sabe o que é melhor e que tudo seja feito de acordo com a vontade dele, pois tudo pertence a ele. Finalize a sua oração dizendo: em nome de Jesus, amém. Então, tudo isso aqui, se eu estava ensinando sobre Daniel, quando eu ia finalizar o ensino de Daniel, eu ensinava a oração do Pai Nosso, né, e mostrava para as crianças o que era um modelo adequado de oração. O que está nesse calendário de oração é tudo que está inserido na oração do Pai Nosso. Se eu ia falar sobre a vida de Paulo, eu ia ensinar sobre a oração no final. Se eu ia falar sobre o próprio Senhor Jesus, eu ia falar dentro do ensino que o Senhor Jesus nos ensinou a orar e que o modelo de oração é o Pai Nosso. Então, só para você ver o calendário desmontado, você faz o círculo e tira uma fatia aqui, como pizza, né? Só que com a pontinha aqui, ó, não tem ponta, é um quadradinho. Faz um furo. E aí, esse aqui tá bem tortinho, porque foi cortado mesmo pelas crianças. Um círculo interno com os 8 tópicos de oração. E aí faz um furinho aqui no meio e prende com uma bailarina, né? Aqui, ó, deixa eu tirar a bailarina aqui para vocês verem, que também é bem baratinho de você comprar. Cada criança, então, levou para casa um caderninho de devocional junto com um calendário de oração, para que criarem o hábito do devocional diário. Então, aqui, ó, a bailarina, você coloca ela assim no papel e quando você chega lá atrás é só abrir, que aí vai ficar preso e não machuca a criança, porque as pontinhas são arredondadas. Então, que você possa pensar primeiro a respeito da sua própria vida, né? Será que você tem vivido como um crente que tem procurado chegar à maturidade na fé, que é quando a Bíblia chama de varão perfeito, que é o varão maduro na fé, buscando orientação para a sua vida na palavra de Deus? Você tem se debruçado sobre a palavra de Deus como vida de devocional e oração? Ou será que você ainda precisa caminhar e avançar mais a respeito disso? Lembre-se, você só pode ensinar para a criança aquilo que já se tornou vida para você. O ensino precisa descer da sua mente para o seu coração antes de você ensinar para uma criança. E que você leve essas crianças a terem uma vida devocional com o Senhor.
para que elas sejam de fato praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amém? E antes de encerrar, eu quero só dar algumas sugestões de livros que você pode trabalhar com as crianças a respeito de homens e mulheres de oração. O primeiro desses livros é a história de Amy Carmichael comprando crianças para Deus. A Amy Carmichael é uma missionária que sai da Irlanda e vai morar na Índia, e a vida dela é toda orientada através da oração, de uma vida devocional. Ela não fazia nada sem orar e perguntar para Deus se deveria ou não ser feito. E a Amy Carmichael tem uma história maravilhosa, e a história de vida dela é vinculada à vida devocional dela de oração. Em um certo momento, eu vou contar só um dos testemunhos dela. Em certo momento, a Amy Carmichael precisava comprar um carro para que ela pudesse ir para o interior da Índia. E os carros eram muito caros. Nós estamos falando lá do início do ano 1900 e alguma coisa, bem lá atrás, de 1890 em diante, até 1900 e pouco. Então os carros eram caríssimos, né? Eles tinham acabado de ser inventados, digamos assim. E a Amy entendeu que ela precisaria de um carro para chegar mais no interior da Índia para salvar mais crianças, salvar da morte mesmo. E ela orou a Deus e falou: Senhor, eu devo utilizar o dinheiro que as pessoas mandam para mim. As pessoas começaram a enviar dinheiro para ela para que ela pudesse comprar as crianças, para que as crianças fossem livres dessa morte, né? E ela fala: será que eu devo pegar algum desse dinheiro que está sendo enviado para comprar crianças para comprar o carro? Porque se eu comprar o carro, eu vou poder salvar mais crianças lá no interior. E ela pediu para que Deus a respondesse. E um dia chegou na casa dela um envelope, veio pelo correio uma carta, sem o remetente, só mesmo com o destinatário, né? Escrito que a carta era para ela. E dentro da carta havia uma certa quantia em dinheiro e um bilhete. E o bilhete da carta dizia o seguinte: para você comprar um Ford, né, que era o carro que existia na época. Então ela recebeu de Deus a resposta de como que ela deveria utilizar o dinheiro. A dúvida que ela tinha se ela poderia não utilizar foi respondida através de uma vida de oração. Outro, a Amy Carmichael tem lá na PEC Comprando Crianças para Deus, vale a pena ensinar para as crianças a respeito disso. Outro livro que vocês podem utilizar é o do George Miller, que eu fiquei assim muito feliz quando a APEC do Brasil lançou, porque ele já tinha sido lançado na APEC da Suíça, o livro que conta a história de George Miller, mas ele estava demorando para chegar aqui. Na minha concepção, estava demorando para chegar ao Brasil, né, gente? Lógico, tem todo um período de tradução, de adaptação e tal. Mas o George Miller, ele tem uma história semelhante à da Amy Carmichael. Ambos foram donos de orfanatos. A Amy Carmichael comprava as crianças e levava para o orfanato dela para que ela pudesse criar essas crianças. E o George Miller recolhia crianças abandonadas no centro de Londres. E a história do George Miller hoje, inclusive, eu fiz uma pesquisa, assim, porque eu não me lembrava mais de quantas respostas de oração, mas tem um livro dele, que inclusive tem na Amazon para vender, mas esse livro está em inglês, não tem a tradução dele para o português, que se trata do diário de oração de George Miller e da resposta que ele obteve para 50.000 orações que ele fez. O George Miller, ele jamais pediu um centavo para ninguém para dar continuidade ao seu trabalho missionário junto às crianças. Ele colocava isso em oração. E tudo que ele precisava, desde o alimento das crianças do orfanato até a construção de um orfanato maior, construção de uma casa maior, era tudo com base em oração. E Deus o respondia. Então a vida devocional dele fazia toda a diferença. E para finalizar, então, tem uma citação de Tozer, que é um teólogo, e ele fala o seguinte: eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? E ele prontamente respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou da esquerda? Então, nós precisamos ter uma vida de equilíbrio
em oração e leitura da palavra. Que Deus te abençoe. Eu quero abrir um parênteses aqui e citar algumas respostas de oração que são bem próximas a mim e que vieram de crianças, né, que nos mostram como que Deus ouve a oração, né, como que uma vida de oração e de devocional podem fazer a diferença na vida de uma criança. A primeira delas que eu queria contar para vocês aconteceu na cidade de Varginha. Nós estávamos num projeto da APEC em Varginha e nós fomos ministrar numa escola. E por algum motivo, durante a ministração, nós já havíamos falado ali na ministração sobre a pessoa e obra de Jesus, sobre o pecado, sobre o amor de Deus, mas no momento em que nós íamos fazer o convite para aquelas crianças que quisessem receber a Cristo, algum funcionário da escola bateu o sinal e as crianças então debandaram e a gente não pôde finalizar. E eu saí dali muito chateada e falei: ô Senhor, o Senhor deixou eu falar com as crianças que elas têm pecado, que o Senhor as ama, mas elas estão longe por causa do pecado. O Senhor deixou eu falar com elas o que Jesus fez, por que o Senhor não deixou eu completar o negócio lá e falar, né, o que elas precisavam fazer, que era receber a Cristo. E saí dali muito chateada. Eu me lembro que na mesma noite, no mesmo dia, na parte da noite, nós estávamos dando um curso na igreja lá e era meu dia de dar aula. E eu dei a aula assim muito chateada porque o meu pensamento estava todo naquela escola. No dia seguinte, nós tínhamos o trabalho numa casa, que era o clube bíblico, né, dentro de uma casa. E por algum motivo as crianças estavam todas atrasadas. E a dona da casa falou comigo, nós estávamos já no terceiro dia do clube bíblico, e a dona da casa falou comigo assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta, aqui embaixo tem uma pracinha onde as crianças ficam soltando papagaio, eu vou ver se essas crianças estão lá, porque de repente elas atrasaram porque pararam para brincar, alguma coisa assim. E ela saiu e voltou poucos minutos depois com uma mãe e uma outra criança que não fazia parte do clube bíblico. Quando eu vi aquela mãe e aquela criança, começou a passar um filme na minha cabeça. Eu falei: nossa, ela não acompanhou, porque o clube bíblico tem uma sequência de 5 lições, tem a história do Samuelito que a gente ia contando por capítulo. Eu falei: nossa, como que eu vou fazer? E as crianças não chegavam e estavam só as duas. E eu falei: bom, Deus tem alguma coisa para elas, né? Isso sim, fração de segundo, gente. Quando aquela menina me viu, ela falou comigo assim: você esteve ontem na minha escola. E eu tinha ido no dia em umas 3 escolas diferentes. Eu falei: eu fui em algumas escolas. Qual que é a sua escola? E aí ela apontou para fora da casa e falou assim: aquela escola ali da frente. E era justamente a escola onde o sinal tinha batido e eu não tinha concluído a mensagem. E aquela menina falou comigo assim: você falou tudo a respeito de Jesus. Você falou que eu tenho pecado, você falou o que Jesus fez. Mas aí eu fui embora para casa sem saber como fazer para receber Jesus, sem saber como fazer para ficar livre do pecado. Foi isso que ela me falou. E a mãe interrompeu a menina e falou assim: olha, Maria Fernanda chegou em casa e pela primeira vez ela viu meu marido bêbado. Meu marido está desempregado e ele começou a beber muito, e ontem ele chegou em casa bêbado e quebrou a casa inteira. E a Maria Fernanda me chamou dentro do quarto e falou comigo assim: mamãe, foi uma moça hoje lá na escola e falou que a gente pode falar com Deus. Será que se a gente falar com Deus e pedir ele para o meu pai parar, será que ele não para? E a mãe viu isso como uma alternativa e as duas oraram do jeito que elas sabiam. E então o pai adormeceu no sofá e parou de quebrar a casa toda. E aquela mãe falou comigo assim: nós estávamos na rua procurando por você, porque eu quero conhecer esse Deus que você falou para minha filha, que foi capaz de fazer com que meu marido adormecesse e parasse de quebrar a casa. E aí eu vi naquele momento ali que o Espírito Santo tinha separado aquele momento para mãe e filha receberem a Cristo. Se tudo tivesse corrido bem lá na escola, se o sinal não tivesse batido, talvez eu não tivesse a oportunidade de ministrar o coração da mãe daquela criança. Então, foi uma resposta de oração, a primeira oração que aquela criança fez. Deus prontamente respondeu a oração.
a segunda oração que aquela criança fez, que ela queria me achar na rua, Deus prontamente respondeu a oração. E ela não me achou nem na rua, né? Ela me achou dentro da casa daquela senhora. Então foi uma resposta muito impactante de oração que eu tive. E por diversas vezes aqui dentro da nossa casa, como família de missionários, a gente vê as respostas de Deus através da oração das nossas filhas, né? E certa vez o meu marido, nós estávamos voltando para casa, meu marido bateu o carro e ele ficou muito chateado porque o erro foi dele, ele tinha que pagar pelo conserto, né? E a minha filha do meio, ela era bem pequenininha, ela chegou aqui na sala, nós estávamos conversando, meu marido muito chateado, né, chorando porque a gente não ia ter o dinheiro para pagar o conserto do outro carro. E a minha filha entrou aqui na sala e falou com a gente assim: papai, não fica assim não, porque o Deus que a gente serve é maior do que qualquer outra coisa. A gente vai orar e Deus vai resolver. E realmente naquele momento ali ela foi usada como usada pelo Espírito Santo para acalmar o nosso coração. E nós oramos e Deus resolveu tudo. Não tivemos nenhum problema que Deus não intervisse e resolvesse. Outros pedidos de oração que nós vimos serem respondidos aqui. A gente já passou por situações essa viagem mesmo que eu fiz para Varginha, com o projeto da APEC, né, onde eu conheci a Maria Fernanda e a Simone, a mãe dela. Na véspera da viagem, eu fui fazer minha mala e eu vi que só tinha um vidro de shampoo na casa. E eu falei com meu marido assim, você vai ficar com as meninas, eu ia viajar sozinha dessa vez. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, meu cabelo pode ficar amarrado a semana inteira, ou eu lavo com sabonete, comigo não tem problema não. Agora as meninas pequenininhas para lavar o cabelo, você vai precisar do shampoo. Então eu vou deixar o shampoo aí. E só orei e falei assim, Senhor, na realidade eu precisava de um shampoo, precisava levar um shampoo. Mas fiz aquela oração assim, enquanto eu estava arrumando as minhas coisas. E uma pessoa chegou com uma caixa enorme e falou assim, olha, eu ganhei isso aqui e eu lembrei de você, leva para você. Eram 12 vidros de shampoo e 12 vidros de condicionador que eu ganhei naquele dia, na véspera de eu viajar, né? Então, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus responde às pequenas orações, né? E quanto que Deus fala no nosso coração através do nosso período devocional, né? Como que Deus fala conosco. A minha filha mais velha, ela sempre falou que tinha, quando ela era pequena, ela falava que queria ir para a praia. E nós falamos com ela assim, olha, então se seu desejo é ir para a praia, ora, porque Deus pode responder a sua oração. E ela tinha por volta aí dos seus 4 anos de idade, e eu só tinha a outra, né? Eu não tinha a caçula ainda, então era uma de 4 e uma de 2. E a Sara, que é a de 4, ensinou para a de 2 a orar, e todos os dias à noite a gente fazia o devocional com elas à noite, na hora delas dormirem, e elas oravam, e ela pedia que ela queria ir para a praia, ela pedia isso em oração. E ela orou durante mais de um ano, incentivando a minha outra filha de 2 anos também a fazer a mesma oração. E elas oraram todos os dias durante o devocional, pedindo que elas queriam ir para a praia. Como elas não sabiam ler, eu fiz para elas, né, aqui para nossa casa, vários cartões com desenhos. Então eu imprimi uma imagem da internet e a gente orava de acordo com a imagem, porque elas não sabiam ler. Então tinha imagem de um carro, que na época a gente precisava de um carro, tinha imagem de comida para a gente agradecer pela comida que a gente tinha, e eu tive que imprimir uma imagem de uma praia para ela orar especificamente sobre a praia. E um dia a minha do meio, né, de 2 anos, me chamou no quarto, assim, na hora que eu estava apagando a luz, a gente tinha acabado de orar e eu fui apagar a luz, ela falou assim, mamãe, eu já sei qual é a resposta de oração da praia. Como já tinha mais de um ano, na minha cabeça eu pensei assim, puxa vida, Senhor, essa menina vai falar que a resposta é não. E a gente tinha ensinado para elas justamente a história da Amy Carmichael, né, de como que Deus responde às orações. E ela falou assim, você não falou que a oração tem 3 respostas? Ela estava deitadinha na cama, assim, ela e a irmã uma do lado da outra.
não é sim, não e espera. Então Deus falou com a gente, espera. Gente, eu saí do quarto assim, aos prantos. E falei com meu marido assim, como que a nossa fé é pequena? Porque ela tá falando lá dentro do quarto que Deus falou que a resposta da oração da praia é espera. Que é pra gente esperar mais. E elas já estavam esperando por mais de um ano. E poucos meses depois nós ganhamos uma viagem para a praia. E foi tão engraçado porque como que Deus faz as coisas de maneira tão significativa, tanto para crianças quanto para adultos, que Ele não só nos deu uma viagem para a praia, Ele nos deu, uma pessoa nos deu de presente a hospedagem, o traslado do aeroporto, as passagens aéreas e mais várias coisas que a gente teria gasto, né, numa viagem da praia. Essa pessoa pagou toda a nossa viagem durante 7 dias, para que as meninas pudessem conhecer Porto Seguro. E o grande detalhe é que essa pessoa não tinha conhecimento da oração que a gente fazia há mais de um ano durante os nossos devocionais. E as meninas tinham um cofrinho onde elas estavam juntando dinheiro para ir para a praia. E a gente abriu o cofrinho e nesse momento meu marido ensinou a respeito de dízimo para elas, o que é dar o dízimo. Dividiu as moedinhas lá e separou a 10ª parte e falou com a minha filha mais velha assim, isso aqui é o que você tem que dar de dízimo, esse aqui é o mandamento. E ela olhou para aquele monte os outros 9 montinhos de moeda, né? E falou assim, mas só um montinho é muito pouco. E aí ela tirou mais um monte de moedas e deu como uma oferta de gratidão mesmo a Deus. E durante essa viagem nossa para a praia, a minha filha mais velha, que foi a incentivadora dessa oração durante os nossos devocionais, eu tenho fotos dela durante vários minutos, assim, ela parava de frente para o mar e ficava contemplando o mar durante vários minutos. E na minha cabeça eu pensava assim, ela está contemplando a resposta de oração que Deus deu para ela através do devocional. Então vale a pena incentivar uma vida de devocional e de oração entre as crianças. Outra resposta que a gente tem de oração aqui dentro da nossa casa é a de... a minha filha ia fazer aniversário e aí ela falou com a gente assim, me chamou e falou assim, mãe, eu quero te pedir uma coisa. Ela estava começando aquele estirão de criança para junior, então ela estava começando a dar um estirão e ela tinha perdido todas as roupas. E ela falou comigo assim, mãe, eu quero pedir um presente de aniversário. Eu falei, pode pedir, filha, se tiver no nosso alcance. E aí ela fez assim com a mãozinha e falou assim, eu quero ganhar 5 vestidos. E aí eu pensei, puxa vida, o que eu vou fazer? E na minha cabeça eu pensei assim, gente, eu não tenho dinheiro nem para comprar um, quanto mais 5. E aí eu falei com ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, inclui essa oração no seu devocional, todos os dias quando a gente for orar, juntos você ora a respeito disso. E ela orou, e no dia do aniversário dela, ela ganhou um embrulho na escola, e aquele embrulho parecia ser roupa. E eu vi que ela abriu assim com muita vontade. E quando ela tirou, ela falou comigo assim, olha mamãe, um vestido. E a pessoa que deu falou assim, não é um vestido, é uma camisola. E eu vi no semblante dela assim, puxa vida, Deus não respondeu minha oração. No dia seguinte, a diretora da escola me procurou, falou comigo assim, nossa, Rosalie, ontem eu estava arrumando o armário da minha filha e me vinha a Sara na cabeça o tempo todo. E eu trouxe essa sacola aqui, mas é para Sara. E ela repetiu o nome da Sara assim diversas vezes. O que tem aqui é para Sara, só serve nela. E eu falei, tudo bem, eu vou. E aí eu peguei aquela sacola e fui olhar o que tinha lá dentro. E dentro da sacola tinham exatamente 5 vestidos. 5 vestidos novos, 5 vestidos caríssimos, belíssimos. E eu fiz ela tirar minha filha de sala de aula para eu mostrar para ela a resposta de oração. Né? Falei, olha Sara, presente de aniversário atrasado, olha aí o que tem dentro da sacola. E inclusive o vestido que ela mais amava e tinha ficado apertado e ela foi obrigada a doar o vestido, que ela gostava muito, dentro da sacola tinha um idêntico, somente com a numeração maior. Né? E assim ela teve mais uma resposta da sua vida de oração e de devocional diário.